Glória a Deus. Todos encontraram Joel, capítulo 3, versículo 10. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Glória a Deus. Talvez a sua tradução aí está, sou um guerreiro. Tem tradução que está, sou forte. Tem tradução que está, um guerreiro. Mas amém, essa é a palavra de Deus. Eu queria fazer mais uma oração com a igreja, para que a gente possa se assentar. Vamos lá. Senhor, meu Deus, amado Pai, nós estamos à sua disposição, meu Pai, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, meu Pai. Ninguém veio aqui para ouvir o homem, todos nós viemos para ouvir o Senhor. Que a minha vida seja um canal de bênção neste lugar. E, meu Deus, eu profetizo que a Tua palavra transformadora, meu Deus, vai dar novos começos nessa noite, novos projetos, meu Pai, libertação, cura, vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Nós estamos em um tempo muito importante, nós brasileiros. Todos sabem que essas muitas informações sobre política, sobre candidato A, candidato B, sobre o que vai acontecer no amanhã, acabamos de vir de uma pandemia, nós estamos vivendo em um mundo de incertezas, nós estamos vivendo em um mundo muito difícil. Se faz muito necessário o crente dar toda a atenção devida à tomada de decisão em Deus. Nós estamos em um tempo que nós não podemos errar nas decisões, das nossas escolhas. Precisamos ser inteligentes e todas as decisões que precisamos tomar, precisamos conferir com Deus antes. Eu estou dizendo isso porque no texto que nós lemos, esse contexto ele é um contexto que parece com o contexto que nós estamos vivendo hoje. O povo de Judá vivia um tempo muito difícil, um tempo de muitas batalhas, de muitas lutas, um tempo muito complicado, parecido com o que tem hoje: corrupção, guerras, injustiças, um caos total. É bem verdade que o mundo sempre esteve em guerras, sempre o mundo teve alguma questão ruim, mas o tempo está passando, a volta do nosso Senhor Jesus está se aproximando, os sinais estão batendo a porta e está cada vez mais parecido com os sinais estão cada vez mais acontecendo. E quando o profeta foi usado por Deus no capítulo 3, especialmente no capítulo 3, Deus primeiro vai trabalhar algo prometendo uma restauração para aquele povo. Deus ele vai trabalhar isso, ele vai trabalhar a restauração. Ele primeiro vai falar: olha, fiquem tranquilos, eu vou agir aí no meio de vocês, podem confiar em mim. E aí a partir do versículo 6, vai começar Deus a levantar o seu povo, a dirigir o povo para que eles se posicionem. Assim como Deus fala com você. O crente, ele não é uma pessoa que nasceu para ficar prostrada. O crente, ele não é um ser humano que nasceu para seguir o ritmo de alguma coisa. O crente é uma pessoa que vai contra a sociedade, que vai contra a imposição que o mundo tem colocado por aí. O crente é uma pessoa que ele precisa ter seus princípios muito bem definidos, senão está tudo errado. O crente ele precisa saber quem é o Jesus que ele está servindo, ele precisa saber o que esse Jesus fala, ele precisa saber o que essa Bíblia está ensinando. É muito triste se nós formos fazer uma pesquisa, principalmente aos mais novos, quem já fez leitura da Bíblia por completo. Se fizermos uma pesquisa na igreja brasileira, é assustador o resultado. Muitos assuntos, por exemplo, o profeta Joel,
muitos não conhecem o que o profeta Joel fala, o que Deus o ensinou. E o profeta Joel é um dos profetas menores mais conhecidos da Bíblia, porque foi ele que profetizou a descida do Espírito Santo. Essa igreja, ela foi levantada pelo mover do Espírito Santo. Uma vez o profeta Joel, há muitos anos atrás, profetizou. Essa igreja também experimentou algo que foi profetizado pelo profeta Joel. Essa igreja experimenta, muitas igrejas por aí também experimentam o que foi profetizado pelo profeta Joel. Mas infelizmente muitos não conhecem as riquezas contidas neste livro de apenas 3 capítulos. Lemos rapidinho esse livro. Mas por que ele é chamado de profeta menor? Profeta menor apenas porque tem menos conteúdo, não por importância, mas porque tem menos conteúdo. E então, como eu estava dizendo, o profeta ele começa trabalhando que Deus vai restaurar a sorte de Judá, e depois ele vem preparando o povo de Deus. E então entra no texto que nós lemos no versículo 10. O profeta diz: usado por Deus, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças. É isso que o profeta começa dizendo. O que ele está falando aqui? Ele não está falando para o povo de Israel: vai lá e compra armas, vai lá e se capacite, vai lá e faça isso ou aquilo. Não. Deus está falando assim, pega o que você tem aí na sua mão, coisas simples do dia a dia, o que você sabe fazer. Isso aqui são ferramentas ligadas à roça. É a roça. Tem tradução que que vai chamar as ferramentas de, vai falar, forjar, vai chamar de enxadas ou de foices. Ferramentas de trabalho. Pega essas ferramentas e transforma em armas. É isso que Deus está falando comigo e com você. O que você tem aí na sua mão, transforma isso numa arma. Transforma numa arma. Deus está falando isso. Às vezes a gente espera a coisa pronta, mas a gente sabe que Deus não trabalha dessa forma. Deus, ele escreve histórias. Ele começa do zero, ele começa do nada na sua vida, na minha vida. Ele pega nós, que somos pessoas completamente desacreditadas, que não são consideradas por ninguém, e constrói uma história, e constrói um testemunho, e constrói uma mensagem. A sua vida é uma mensagem. Essa mensagem é a ferramenta. Então, no capítulo 3 do profeta Joel, e depois ele vai continuar, no final do capítulo, ele vai continuar dizendo que Deus é o nosso refúgio. Como o próprio salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Queridos, eu não sei da sua história, eu não sei todas as lutas, todas as situações que você tem enfrentado no dia a dia, mas nós precisamos nos posicionar e nos levantar. A igreja de Jesus precisa se levantar. Ela precisa se posicionar, porque as batalhas estão aí, as batalhas estão batendo a nossa porta, muito crente ficando em silêncio. Irmãos, desde o início, nós somos os rejeitados. Isso que está acontecendo, nós não podemos ser pegos de surpresa. Isso não é novidade para ninguém. O crente, naturalmente, ele é o rejeitado mesmo. Ele é o cancelado, como dizem por aí. Ele é aquela pessoa que ninguém considera. Por quê? Porque ele é diferente do resto do mundo. Ele não segue as tendências do mundo. Ele é uma pessoa que segue o que Jesus fala, o que Jesus pede, o que Jesus manda. Essa é a vida do crente, não é o que o mundo faz. Não, se o mundo pensa de uma forma, problema dele. Nós pensamos como Jesus pensa. Então, o profeta Joel traz uma palavra numa situação semelhante à que nós estamos vivendo hoje.
Você precisa lembrar, Deus está falando assim, ó, você que é fraco, diga, você é forte. Você é forte. Mas você é forte por quê? A irmã bem lembrou aqui, a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, ela é real, e é por causa dele que você é forte. É porque Ele está aqui, Ele está na sua vida, Ele está com você, é por isso que nós somos fortes. Nós não somos fortes porque nós somos inteligentes. Você pode ter o conhecimento que você quiser ter, que se Deus não tiver com você, não adianta absolutamente nada, nada. É óbvio que Deus nos dá um conhecimento nessa terra, é óbvio que Deus nos levanta também aqui, é claro que Deus dá profissão, Deus dá, realmente Deus abençoa, mas a prioridade em nosso coração tem que ser Deus em nossas vidas, tem que ser o combustível nas nossas vidas, que é a unção, que é a presença do Espírito Santo. Então, no versículo que nós lemos, o autor vai trabalhar dizendo para o fraco falar que ele é forte. É importante a gente lembrar, quando a gente está bem é muito fácil falar disso aqui, não é? Quando está tudo certo é muito fácil falar isso aqui. Mas eu quero ver quando as coisas não vão bem. Quando a doença bate a porta, quando o desemprego bate a porta, as provações. Tem muita crente que acha que as batalhas vêm apenas por conta de pecado. Não é não, não é não. O mundo te odeia. O mundo te odeia, basta você existir, o mundo te odeia. Ele vai tentar derrubar o crente o tempo todo. É óbvio que numa vida de santidade, nós temos a guarda divina, mas nós precisamos estar maduros para essa mensagem. As batalhas vão vir independente do quão inteligente, do quão cheio do Espírito Santo eu possa ser. As batalhas vão vir. Agora, o que precisamos falar é como vamos lidar com ela. Como nós vamos lidar com ela. Lá na minha igreja, nós temos um combinado lá muito legal, muito bacana. Graças a Deus faz muito tempo que não tem. Quando alguém precisa de uma assistência social. Então a gente reúne ali o corpo de líderes da igreja, a gente levanta o que precisa e abençoa. E a gente, às vezes a gente nem sabe quem que é. Alguns de nós, às vezes um irmão ou outro que sabe, vai lá, presta assistência, faz o que precisa fazer. Sabe, a gente já combina todo mundo, fala, olha, surgiu cada um, não, eu estou apertado, não, então você dá uma coisa mais barata, uma coisa mais simplesinha, mas não deixa de dar, sabe? O time de Jesus precisa estar unido nessas batalhas. Você ora pelo irmão que está do seu lado? Eu sinto de Deus para falar aqui para alguns irmãos. Levante-se em oração por pessoas que Deus vai colocar no seu coração. Eu vejo Deus colocando alguns irmãos no coração de outros para você orar e interceder por ele. Porque esse exército é um exército vitorioso. É um exército que é para vencer. Ele tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Você está preparado? Você está preparada? Eu sei que não é uma pergunta fácil. Outra coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração no tempo que a gente está vivendo é o tempo de Deus. Por quê? Eu comecei falando sobre a questão das decisões. É muito importante, toda decisão que o crente for tomar, ele está na presença de Deus, conferir com o Senhor, saber o que Deus tem para depois eu tomar a decisão. Depois que Deus falar, aí sim eu tomo a decisão. Depois nós fizemos o comparativo com o que acontecia em Judá naquela época e depois com o que acontece nos nossos dias. Também falamos que nós devemos nos posicionar, que nós fomos feitos pessoas para serem vitoriosas, e quando eu falo vitoriosas, falo de batalhas, falo também de batalhas, principalmente de batalhas, obviamente, e então também precisamos falar do tempo de Deus. O que isso tem a ver? O que tem a ver com o tema?
É bem verdade que quando nós estamos enfrentando batalhas, às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas. Eu não sei se você já passou por situação como essa, mas sabe quando tem uma batalha, uma luta muito grande, de repente você se sente sozinho nessa luta? Quem já passou por isso? Uma luta, de repente você olha, você se sente sozinho. É como se todo mundo tivesse te abandonado. Você se sente sozinho. A espera é algo muito importante quando ela é entendida corretamente. Porque a espera nada mais é do que estar o tempo todo na presença de Deus. É como diz o profeta Abacuque no capítulo 2. O profeta Abacuque disse assim, eu vou aqui me posicionar e vou aguardar até que Deus fale. Sabe, o esperar é preparar os seus ouvidos para quando Deus for falar no tempo dele. Esse é o esperar. E quando nós falamos em esperar, às vezes, quando nós estamos na luta, quando nós estamos na batalha, e Deus não fala nada, aguarde Deus falar. Aguarde Deus falar. Sabe, irmãos, às vezes a gente perde tantas coisas por agir por precipitação, por agir de forma precipitada. Nós estamos vivendo em uma sociedade que quer tudo na hora, que passa por uma dificuldade ali na metade do dia, já quer desistir, já surta, às vezes a batalha demora anos. É necessário esperar, batalhando e esperando. O que você tem orado? Continue orando, não pare de orar, não pare de orar. Tem pessoas que estão orando há muitos anos por um projeto. Deus está te falando, não pare de orar. Eu estou te preparando, porque o projeto ele é tão grande que demora anos o seu preparo. O Senhor, além de Pai, Ele também é o líder de nossas vidas. Ele também é o treinador, Ele também é o mestre, sabe? Ele prepara tudo, te ensinando. Ele não simplesmente pega e te entrega, Ele te ensina. Ele te fala o porquê que Ele está fazendo. Ele te mostra como que aconteceu, sabe por quê? Para que a gente possa testemunhar. Eu estou aqui, acordei hoje cedo com um carro novo na minha garagem. Deus pode fazer isso? Claro que pode, Ele é Deus. Mas o que Deus faz geralmente? Ele te dá inteligência, Ele te dá força e Ele te mostra o caminho. Você trabalha, você vai lá e conquista. Sabe? Ou às vezes Deus também faz outras formas. Deus pega uma pessoa, usa ela e leva na porta da sua casa para te abençoar. Recentemente eu passei por uma bênção financeira. Eu e minha esposa, nós estávamos no limite, aprendendo a lidar com as finanças, né? A dois. E de repente nós estávamos precisando de um valor. Nós precisávamos de um valor alto. E a gente falou, o que a gente tem que fazer é confiar em Deus. É só isso, nós não precisamos fazer mais nada. Confiar em Deus. De repente, do nada, eu recebo uma oferta tão grande, mas tão grande, que eu nunca nem imaginaria que eu receberia uma oferta daquela, dentro do meu trabalho, dentro do meu emprego. Então, isso não é porque nós somos legais, é questão da confiança. Eu sei que não é fácil quando a gente está dentro da situação, mas é questão da confiança. Então, nós discorremos aqui, eu já estou caminhando para o final, nós discorremos aqui sobre o nosso texto do profeta Joel, nesse capítulo de número... Nesse capítulo de número 3. E eu queria rapidamente trabalhar com a igreja o porquê que Deus está te fazendo mais forte nessa noite.
Deus está te fortalecendo nessa campanha. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer te fortalecer, porque Ele quer colocar nos seus braços mais resistência. Em primeiro lugar, Deus, Ele está te fazendo forte para vencer batalhas espirituais que antes você não tinha. Peraí, mas como eu não tinha? É exatamente isso. Ele está te fazendo mais forte para que você possa vencer batalhas maiores. É por isso, é por essa razão. É por essa razão. O que você tem enfrentado? O pecado tem batido a sua porta? O vício tem batido a sua porta? O desânimo tem batido a sua porta? O que tem batido a sua porta? Deus está te fortalecendo nessa noite para te fazer vencedor nessa luta aí. Precisamos pôr um ponto final nessa luta, e é através, amém, e é através da sua vida que Deus vai fazer acontecer lá na sua casa também, que Deus vai fazer acontecer lá no seu trabalho, dentro do ministério, amém. Glória a Deus. Também tem as lutas físicas. Obviamente as lutas espirituais são mais importantes. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabemos que o mundo jaz do maligno, mas Jesus também disse: se você está cansado, vem. Está achando está com sobrecarga? Venha. Jesus, ele tira todo o peso. Jesus, ele tira todo o fardo. Então Deus te faz forte para vencer no mundo espiritual e para vencer aqui também no mundo físico. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E você sabe como que acontece essa força no mundo físico? Principalmente com sabedoria. Com sabedoria. Tiago diz: se você acha que precisa de sabedoria, peça a Deus. É um texto muito interessante. Por quê? Porque Tiago fala: se você vê que precisa, peça a Deus. Tiago, ele fala o seguinte: olha, não tem nada a não ser você ter humildade para reconhecer que precisa. Então, irmãos, o mundo realmente não está fácil, e não dá para a gente viver em uma gangorra, sabe? Um dia tá bem, um dia não tá, sabe? Um dia eu acordo bacana, feliz, outro dia a gente acorda da pá virada, né? Como diz aí, sabe? Não dá. No mundo que estamos hoje é complicado, sabe? Então, irmãos, o Espírito Santo, eu fico maravilhado quando eu vejo o Espírito Santo agindo, quando Ele está pegando uma pessoa e amadurecendo ela, sabe? Porque é assim que Ele faz. Ele pega e fala assim: ó, você é forte. Ah, eu sou forte? Sou, você quer ver? Aí Ele começa a te usar. Mas é necessário acreditar, é necessário ter a fé, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E por fim, essa força também é para gerar crescimento em sua vida. O crente que não cresce tem um problema. Você sabia disso? O crente precisa crescer e ponto final. O crente, ele não pode ficar estagnado. Se ele ficar parado, tem alguma coisa errada. E eu vou explicar para você. Por que o crente tem que crescer? Porque Jesus, o nosso Deus, sendo perfeito, e Ele estando com você, é impossível a pessoa permanecer igual. A presença de Deus, ela automaticamente vai transformando. A presença de Deus vai expulsando aquilo que não presta, aquilo que Ele não gosta, e vai trazendo as coisas dele. Então automaticamente vai gerando crescimento. Você pegou aí que crescimento que eu estou falando? É sobre isso. É esse crescimento. De acordo com o que o Espírito Santo vai agindo, de acordo que Ele vai te convencendo do seu pecado, você vai crescendo na presença de Deus. Eu sou prova viva disso. Quando eu conheci a Cristo, embora eu tive alguns momentos aqui, como eu contei,
Eu conheci a Jesus mesmo numa igreja tradicional. Só que aí o que acontece? Deus me colocou os pentecostais o tempo todo do meu lado. É impressionante. O povo, gente boa. Porque veja, aí eu conheci Jesus lá. E aí de repente eu vi os pentecostais falando umas línguas estranhas. Eu falei assim, eu estou vendo alguns irmãos criticar. O problema não é se estiver errado. O problema é se eles estiverem certos, eu estou aqui perdendo meu tempo. Sem pedir isso. Aí o que eu fiz? Eu falei, Deus, se for do Senhor, eu quero. Se for do Senhor, eu quero. A irmã cantou a música aqui, onde eu fui batizado no Espírito Santo lá no meu quarto. Eu estava na igreja tradicional e eu falava, Espírito Santo, se isso é do Senhor, eu quero. Se isso é do Senhor, eu quero. E de repente, Fernandinho, cai a fogo do céu. E de repente caiu mesmo. E eu tive um encontro com o Espírito Santo que marcou a minha vida e marca até hoje. E então Deus me trouxe para uma igreja avivada, aonde o Senhor começou a trabalhar. Eu não sei porque eu estou falando aqui do meu testemunho de vida, mas eu sei que tem pessoas aqui que recentemente recebeu uma chamada de Deus e se sente incapaz de fazer isso. Deus já me mostra quem é a pessoa, mas o Espírito Santo te diz, não tenha medo, minha filha, eu estou com você, não tenha medo, não tenha medo. Se eu sou perfeito, se eu não soubesse, mas eu sei de tudo que está aí dentro, eu sei quem é você, eu sei o que você faz lá no seu quarto, eu sei o que você faz lá no seu trabalho, eu te conheço, antes mesmo da sua mãe te pegar no colo, eu te conheço. Olha, os ministérios, geralmente eles começam dessa forma, né? É Deus nos mostrando, e aí de repente o crente fala, cara, mas eu não, como que pode? Como que pode? A gente sempre faz isso, né? Logo eu, cheio de pecado, cheio de limitação. O Espírito Santo fala, sim, é você mesmo. É você mesmo. É você que eu escolhi. E pare de ficar me perguntando por quê. Você já sabe, porque eu te amo. Você já sabe a resposta, porque eu amo a sua vida. Eu morri por você. Não estou te dando apenas a salvação, eu estou te dando a salvação e ainda eu estou te dando um galardão. Eu estou preparando um ministério para você, eu estou preparando um chamado para você, para que enquanto você estiver nessa terra, em caminho à salvação, você vai fazendo a minha vontade, a minha glória vai se manifestando na sua vida, o meu poder vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. O apóstolo Paulo já disse que Deus faz isso, Ele pega o fraco, Ele pega aquele mesmo que é fraco, é esse que Deus quer pegar. Se você está se sentindo fraco, seja bem-vindo, porque Deus vai te pegar nessa noite. É esse mesmo que o Espírito Santo está procurando. Você crê nisso? Então eu quero encerrar reforçando que o Senhor te fez forte, para que enquanto você estiver aqui nessa terra, para que você faça a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida, para que aonde você passar, a presença do Espírito Santo vai estar com você, para que aonde Deus te levar, você vai ter uma palavra, você vai ter uma cura, você vai ter uma esperança, você vai ter algo para oferecer. Um dia, o apóstolo Pedro encontrou um mendigo na porta da igreja, e o mendigo me dá dinheiro, ele falou, não tem isso para te oferecer, eu tenho algo de valor para te oferecer, que tem de verdade valor, e é Jesus. Pedro ofereceu uma cura, Pedro não ofereceu dinheiro, ofereceu uma cura para ele. Queridos, eu quero profetizar na sua vida, eu queria fazer uma oração, queria que você ficasse de pé. O Senhor te trouxe aqui, porque Ele está te dizendo, reconheça a pessoa forte que você é, porque eu te fiz forte. Reconheça a pessoa forte que você é,
porque eu te fiz forte. Reconheça a pessoa forte que eu te fiz, porque você é uma pessoa forte. Você não é uma pessoa forte por tantos talentos, não. Você é uma pessoa forte porque o Espírito Santo está com você, porque o Senhor enviou desde o início o Espírito de Deus para estar com você, para estar do teu lado. Creia nisso. Eu vou fazer uma oração aqui, eu vou profetizar, e você aí no seu lado, eu queria que você estendesse as mãos como quem recebe e chame pela presença do Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, seja bem-vindo ao meu coração. Eu reconheço que eu sou forte, eu reconheço que eu sou teu guerreiro, porque o Senhor está comigo.